Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar com um novo assunto que é chamado regra de três simples. Tá? A gente vai ter que primeiro entender dois conceitos básicos aí que a gente vai ver na aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai fazer até alguns cálculos, mas é coisa tranquila de se fazer também, tá? Sem grande dificuldade. Mas antes da gente começar a fazer cálculo efetivamente, em problemas do dia a dia mesmo que a gente vai ver, é importante primeiro entender esses dois conceitos aí. Quando eu estiver falando de regra de três simples, eu vou ter algumas determinadas situações em que a principal coisa que eu tenho que identificar logo de cara é se aquele problema que eu estou lidando, se o que eu vou resolver lá naquele problema vai estar envolvendo duas variedades ali, dois valores. Tá? A gente vai ver isso melhor já já, tá? A gente vai ver um exemplo melhor já já. Mas antes de falar de problemas em si, o que a gente pode verificar? Eu vou ter duas grandezas, dois valores, que a gente pode chamar de diretamente proporcionais ou de grandezas inversamente proporcionais. É fundamental você entender primeiro esses dois conceitos. Tá? A gente vai chamar de duas grandezas diretamente proporcionais quando acontecer o quê? A gente vai ter duas grandezas em que acontece o quê? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Okay? Repare que se a gente fosse falar em direções, estaria no mesmo sentido, né? Estão indo na mesma direção. Se um aumenta, o outro também aumenta. Mas poderia ser diminuir? Poderia, mas poderia ser o seguinte: se uma diminui, a outra também diminui. Tá? No caso de inversamente proporcionais, o próprio nome já diz, é o inverso. Tá? Então, se eu tenho duas grandezas, dois valores, em que uma grandeza aumenta para ir na direção oposta, se uma está aumentando, a outra diminui. Certo? Então, se uma aumenta, a outra diminui em direções opostas, inversamente proporcional. Poderia ser também o quê? Se uma diminui, a outra aumenta. Tá? É só você ver as direções aí. Se uma aumenta, a outra aumenta, diretamente proporcional. Se uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. Vamos ver, quer ver como é que fica isso mais claro nos exemplos? A gente vai ver dois exemplos aqui. A aula hoje basicamente vai ser só para isso, para identificar isso aqui, tá? Então a gente vai ver dois exemplos aí. Tá lá, exemplo 1. Um trabalhador ganha R$ 100 por 4 horas de serviço. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é o seguinte: esses valores aqui, 100 e esse valor 4, nada importam por enquanto, tá? É lógico que eles vão ser usados para fazer cálculos depois, mas por enquanto, esses valores 100 e esse valor 4, nada importam para dizer se é diretamente ou inversamente proporcional, ok? Não preciso de usar os valores que são dados aqui no problema para dizer se é diretamente ou inversamente. Eu vou usar esses valores, mas em outra pergunta, tá? Então, primeira coisa que é o quê? Diretamente ou inversamente? O que eu tenho que analisar? Ora, eu vou supor que um está aumentando e o que vai acontecer com o outro? Vai estar aumentando ou vai estar diminuindo? Então, se, por exemplo, o trabalhador, eu estou falando de duas, quais são as grandezas aqui envolvidas? Eu estou falando de quê? De dinheiro e de tempo, tá? Estamos falando de dinheiro e de tempo. Então, quanto mais se trabalha, né, trabalhando mais eu ganho mais ou menos, né? Então, trabalhando mais, vamos botar aqui, trabalhando mais eu ganho mais ou eu ganho menos, né? Logicamente, se eu estou trabalhando mais, é de se esperar que eu vou ganhar mais, certo? Trabalha mais, ganha mais, tá bom? Então, destacar aqui, ó, mais e mais, tá? Ou seja, se um aumenta, o outro também aumenta, ok? Então, quer dizer que isso aqui é o quê? É diretamente, diretamente proporcional, tá bom? Então, diretamente proporcional por quê? Porque um aumenta, o outro também aumenta. Trabalhando mais, ganha mais. Perfeito? Sobre perguntas de fazer cálculos aqui, a gente vai ver na próxima aula desse mesmo problema, tá bom? Por enquanto, aqui é só identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos ao exemplo 2. Uma equipe de 6 professores gastaram 15 dias para corrigir as provas de um vestibular. Ou seja, tem uma quantidade de provas lá
que 6 professores gastaram 15 dias. Mas para dizer se é diretamente ou inversamente, eu não preciso de necessariamente usar esses valores de 6 e 15. Tá? Eu só vou pensar o seguinte: se um aumenta, o outro aumenta? Ou se um aumenta, o outro diminui? Então vamos ver. Se eu aumentar a quantidade de professores, ou seja, se eu colocar mais professores, eu vou corrigir essas mesmas provas em mais dias ou menos dias? Em mais tempo ou menos tempo? Ok? Então, o que a gente poderia ter aqui? Ó? O que a gente poderia ter aqui? Se eu tiver mais professores, vou gastar o quê? Mais tempo ou menos tempo? Né? Se eu tiver mais professores trabalhando, eu vou gastar menos tempo. Ok? Então, um aumenta e o outro diminui. Tá certo? Mais professores, eu vou gastar menos tempo, ou seja, tem direções opostas. Então, aqui, naturalmente, vai ser o quê? Inversamente. Ok? Então é isso. Tá? Então dá uma revisada aí nesses exemplos. Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer cálculos efetivamente com esses mesmos problemas aí.